Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Janela para o Mundo Podcast. Um podcast voltado para turismo, gestão, negócios. E nesse episódio a gente vai falar especificamente sobre um texto que eu vou trabalhar com os meus alunos, um texto bem interessante relacionado à gestão de turismo, mas também com questões que podem ser aplicadas aí a diferentes outros campos da gestão. A gente vai falar um pouco sobre inventário da oferta turística, mas ao falar sobre inventário da oferta turística, a gente também vai falar um pouco sobre inventários de um modo geral, qual que é a função desse tipo de atividade, desse tipo de trabalho, do produto que o inventário gera e como é que a gente pode utilizar isso para trabalhos na área de negócio, de gestão, beleza? E o texto que a gente vai utilizar hoje como base de apoio, ele chama Inventário da Oferta Turística, Reflexões Teóricas para o Planejamento e Ordenamento do Espaço Turístico. Então, só pelo título, a gente já pode ver um pouco do que das relações aí que o inventário ele vai puxar, porque o inventário ele vai estar normalmente atrelado à atividade de planejamento e ordenamento do espaço turístico. É muito difícil você pensar no inventário sem um propósito ligado à atividade de planejamento. Então, acho que esse é um ponto interessante. O inventário ele normalmente vai ser parte daquilo que é necessário para a gente trabalhar o planejamento na área de turismo. Tá? Isso para quem não sabe, para quem não é da área de turismo, para quem não tem conhecimento no campo aí, é uma das atividades que um profissional de turismo graduado faz, né? Aí o pessoal chama de turismólogo, pode ser bacharel em turismo também, tá? E aí falando sobre inventário de maneira mais pontual, não especificamente só inventário turístico, quando a gente fala de inventário de um modo geral ele pode ser aplicado a várias questões. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, às vezes quando alguém que tem muitos bens, que tem muitas posses, quando essa pessoa vem a falecer, dependendo da situação, pode ser necessário fazer um inventário para que seja visualizado qual a melhor forma de fazer a distribuição da herança, por exemplo, ou algo mais ou menos assim. Mas existe, por exemplo, a realização de um inventário quando existem muitos objetos, muitos bens, aí um patrimônio às vezes muito grande, e você precisa catalogar tudo que a pessoa deixou ao partir, e para que a partir do momento que você tenha esses dados sobre o que ela deixou, o valor de cada coisa, enfim, e quem são, digamos, as pessoas que estão pleiteando a herança, para que você tenha o melhor ferramental possível para fazer essa partilha. Isso pensando nesse caso. Um outro caso que a gente normalmente vê inventários sendo feitos é em empresas que têm um mínimo de gestão do seu patrimônio. Então vamos pensar, por exemplo, uma cafeteria de uma rede, sei lá, uma Starbucks da vida. Muito provavelmente, ou vamos pensar também em uma rede de fast food, sei lá, um Spoleto ou um McDonald's, Muito provavelmente essas empresas elas têm um inventário do seu patrimônio. O que seria isso? Então, por exemplo, se a gente tem uma lanchonete do McDonald's, muito provavelmente, cada cadeira dessa lanchonete ela vai estar atrelada a um código de barra e um número. Ou seja, ela vai ter um número que representa ela num banco de dados ali, um sistema de informações que, de um modo geral, se o gestor daquela loja acessa esse sistema, ele vai saber, essa loja tem tantas cadeiras sendo utilizadas, tem tantas cadeiras reserva. Provavelmente as cadeiras de código tal a tal elas estão na área coberta da lanchonete, as cadeiras de código tal a tal estão na área externa da lanchonete, enfim. Então é um conjunto de informações, o correto seria um sistema de informações que vai ajudar o gestor, ou conjunto aí de gestão, ou equipe gestora, a tomar as melhores decisões sobre o que você tem de patrimônio, de itens aí para trabalhar com o seu negócio, para ofertar, e como é que você administra isso da melhor forma possível. Então, a instituição onde eu trabalho, instituições públicas normalmente têm um inventário ali do seu patrimônio. Então é comum quando você vê um quadro, quando você vê uma carteira, uma mesa, se você vê um código de barras e um número atrelado ali, óbvio que eu não estou falando de um produto a ser vendido, mas sim um produto que já esteja seja numa faculdade, seja numa loja, enfim. Mas isso é uma forma de você catalogar tudo que existe dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição, enfim. Então o inventário ele também serve para isso, para você saber o que você tem disponível e tenha mais clareza informacional para saber
qual a melhor forma de uso desses bens, desses itens, desses elementos que eu tenho disponível, né? Então esse é um ponto importante que o patrimônio, que o inventário ajuda o trabalho de gestão. Agora puxando para o turismo, né? O que tem a ver? Para que serve o inventário no turismo, né? Primeiro que normalmente quando a gente fala de inventário no turismo, a gente fala de inventário da oferta turística. Ou seja, vai ser um levantamento, um conjunto, um sistema de dados ali, né? Um sistema de informações sobre elementos que podem ser ofertados para atrair a demanda turística ou para, no caso, oferecer para reter aquela demanda turística que visita uma determinada localidade, uma determinada região, né? Mas para que fazer um levantamento? Para que você fazer catalogar elementos que podem ser oferecidos à demanda turística, aos consumidores do turismo, né? Aos turistas? Enfim, primeiro porque quando você pensa num destino turístico, você certamente vai ter centenas, talvez milhares de itens que precisam ser catalogados para que a gente saiba o que esse destino turístico tem, né? Em raríssimas situações, a gente vai ter algum lugar que tem, esse lugar tem uma cachoeira, um hotel, um restaurante. Se você tem 3 itens, dá para você saber de cabeça o que você tem para administrar o turismo ali naquela cidade. Mas isso não é a realidade, isso é um exemplo fictício que eu tirei aqui. Agora, se você parar para pensar em cidades até de pequeno ou então médio porte, no caso, grande porte nem se fale, tenta imaginar quantos equipamentos turísticos essa cidade tem disponível, tenta imaginar a variedade de tamanhos que esses equipamentos têm, então do porte, né? Quantos restaurantes, por exemplo, de pequeno porte tem uma cidade como Petrópolis ou Rio de Janeiro? Quantos restaurantes de médio porte, de grande porte tem uma cidade como essas? Quantos restaurantes abrem para almoço e jantar ou quantos abrem só para almoço? Enfim, tem uma série de questões aí que é importante você saber, né? E aí, no caso eu falo você pensando em você profissional de turismo, gestor de turismo, né? Então o inventário ele vai nos ajudar a levantar os dados de tudo que existe disponível ali naquele destino turístico, seja como atrativo, seja como equipamentos de apoio, serviços de transporte, vias de acesso, todo tipo de infraestrutura que, de certa forma, direta ou indiretamente, vai dar apoio à atividade turística. A gente precisa ter isso claro, tá? A maioria das cidades, ou todas as cidades que têm atividade turística e essa atividade é minimamente gerenciada, elas deveriam ter um inventário da oferta turística. O que ocorre é que, infelizmente, elas não têm, mas deveriam ter, e deveriam ter um inventário bem feito, atualizado com frequência, enfim. Mas, infelizmente, a gente sabe que na prática normalmente isso não acontece. Por N razões. Uma, falta de interesse político, isso é inevitável, falta de interesse político, até para a educação não vai faltar interesse político para a área de turismo. Então isso, infelizmente, faz parte do cenário que a gente encontra aí no país que a gente vive. Outro, fazer um inventário da oferta turística demanda tempo e dinheiro, né? É caro, não é barato, não é uma atividade barata. E normalmente, considerando o contexto político que a gente vive, dificilmente ele vai ser convertido em voto, né? Então não costuma ser uma atividade que as prefeituras, por exemplo, acabam, ou um governo de estado, ou mesmo um governo federal, acaba destinando tanto dinheiro aí para realizar esse tipo de trabalho. Tá? Então, uma prefeitura, um governo do estado e tal, eles têm que estar muito bem economicamente e ter uma consciência muito bem estruturada sobre a importância da atividade turística para realmente considerar que é necessário fazer um inventário da oferta turística, fazer um bom trabalho, né? Então, isso infelizmente não é o mais comum. Deveria ser, mas não é, né? E apesar de não ser o mais comum, existem sim muitos municípios que fazem, né? Lembrando que o Brasil tem mais de 5.570 municípios, né? Então nem todos esses são municípios oficialmente turísticos, né? Então a gente tem mais de 2.000 municípios que são oficialmente turísticos e desses mais de 2.000 aí,
tem uma parcela deles que sim, já fez inventário ou está atualizando seu inventário. Não é a maioria desses 2.000 e tantos municípios, mas existem muitos. Então, sim, tem gente fazendo um trabalho sério aí na área de turismo, fazendo inventários da oferta turística, ou atualizando inventários já feitos, enfim. Então, de certa maneira, tem bastante coisa aí para a gente discutir. E quem não fez, deveria fazer. E a gente, na área acadêmica, ou mesmo profissional também, precisa discutir sobre isso, precisa conversar sobre isso. Né? Para você, por exemplo, para um gestor, para uma equipe gestora saber que tipo de turismo, que tipo de turismo pode ser melhor trabalhado na cidade onde eles moram, uma das ferramentas fundamentais para ajudar a tomar essa decisão é o inventário da oferta turística. Né? Você precisa saber o que você tem disponível, em que situação, em que estado, para saber se dá para oferecer tais atrativos, tais equipamentos com o mínimo de qualidade ou não, com algum nível de competitividade ou não. Né? Então o inventário turístico ele vai, digamos, ajudar nesse tipo de questão. Ele vai ajudar um destino turístico, uma equipe gestora de um destino turístico a se autoconhecer, saber o que aquele destino tem a oferecer, né, em termos de atrativos, equipamentos, serviços de apoio, enfim, infraestrutura de um modo geral. Tá? O inventário ele tem essa função. O inventário, podemos dizer que ele serve quase que para a vida inteira. Né? Para a vida inteira no sentido assim, se você parar a pensar, seria interessante você, entre aspas, inventariar inclusive habilidades que você tenha. Né? Então, quando você vai fazer um currículo, o que você faz no seu currículo? Normalmente, você lista as habilidades que você tem, os conhecimentos que você possui. Então, assim, estou exagerando um pouco, mas é só para você ter uma ideia da importância de listar elementos que você possui. Você pode fazer um inventário dos seus livros, né? Inventariar, fazer uma catalogação dos livros que você tem na sua residência, se você tiver um volume de livros ali interessante e tal, até para você saber onde estão os livros em que região estão os livros de tais temas, que região estão os livros de outro tipo de tema, ou então livros em língua inglesa ou livros em português, enfim. Isso para facilitar a sua busca, quando você precisar fazer uma consulta rápida, você chegar mais rapidamente onde eles estão. Enfim, isso não é inventário, mas se assemelha com inventário. Tá? O que eu estou querendo deixar claro aqui é que o inventário da oferta turística ele é um levantamento de dados que passam a gerar informações. Tá? Informações sobre o que um destino turístico tem a oferecer, qual o estado desses elementos, desses atrativos, equipamentos, qual o estado desses itens aí que o destino pode oferecer e qual é a melhor forma de utilizar esses itens, esses elementos, esses atrativos, equipamentos, serviços de apoio, enfim, qual a melhor forma de utilizar isso para fazer com que esse destino seja competitivo da melhor forma possível. Né? Então o inventário turístico ele é um dos primeiros passos para você fazer um bom trabalho de gestão da atividade turística em qualquer lugar que seja, tá? E é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é um inventário da oferta turística, mas entender não só o inventário da oferta turística, entender para que serve o inventário de um modo geral. Né? Inventários são ferramentas aí, são atividades úteis para todo e qualquer tipo de trabalho de gestão, até para você se conhecer. Né? Você precisa listar as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer, em quais coisas você é bom, para saber colocar num currículo. Se você não tem um autoconhecimento bacana, você não vai saber listar o melhor de si, por exemplo, num currículo. Né? Então, uma forma interessante, às vezes, de fazer isso é perguntar a uma pessoa que você respeite, que não necessariamente que te agrade, mas que seja um amigo, amiga, um parente que não vá falar, podemos dizer, exagerar nas suas qualidades. Mas alguém que te conheça de verdade, ele vai falar, ó, você é comunicativo, você é bom de informática, enfim, alguém que possa te ajudar a estabelecer essa lista aí daquilo que você tem a oferecer, por exemplo, como um profissional. Né? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido minimamente bem aí o que é o inventário da oferta turística, qual a importância de fazer um inventário, né? Seja ele direcionado para oferta turística ou não, e, enfim, entender que inventários, de um modo geral, eles se fazem presentes em diversos campos das nossas vidas, né? Não só no turismo, na vida pessoal, na vida profissional, e é isso. Essa é a mensagem desse vídeo aqui.
Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou fazer um outro vídeo agora falando especificamente sobre o texto, o artigo acadêmico que inspirou esses dois vídeos aqui. Esse vídeo um pouco mais solto, o segundo vídeo um pouco mais amarrado ali na estrutura do texto, tá bom? Valeu, obrigado pela atenção, um abração, até mais, tchau, tchau, valeu!